Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com o EPC, nós mantemos esse quadro aqui quinzenal, Conexão EPC, onde nós tratamos de alguns temas que nos são enviados aí pela comunidade psicanalítica, pelos interessados em psicanálise de modo geral. A pergunta de hoje foi me enviada pelo Silvio Dias e uma pergunta bem interessante que é a seguinte: se a psicanálise foi modificada na pós-modernidade, né? Quer dizer, que o contexto aqui, o que o Silvio está querendo perguntar é se essas questões que envolvem, que a gente chama de modernidade líquida, né? Essas modificações na ordem dos afetos, na circulação dos afetos, enfim, as questões políticas, as questões referentes ao neoliberalismo. Eu estou pegando aqui o contexto geral da pergunta dele, se isso modificou a prática clínica. Uma pergunta bem interessante, porque essa pergunta tem duas respostas possíveis, né? A primeira questão é que a psicanálise ela opera sempre dentro do campo da subjetividade contemporânea, né? Quer dizer, é o sujeito contemporâneo e não o sujeito da filosofia, não é, que é proposto dentro do campo analítico. Quer dizer, a gente não está trabalhando aqui na ordem da especulação do que seria o sujeito ideal para o século XXI, por exemplo, mas efetivamente qual é o sujeito e quais são as demandas que esse sujeito traz, né, dentro desse contexto que o Silvio perguntou. E as demandas que são trazidas a nós, endereçadas a nós, e a gente pode fazer mais ou menos um alinhavamento temporal disso, né, dessa temática que eu vou colocar aqui agora com os últimos 30 anos, são demandas que ultrapassam um pouco a questão do patológico, né, que ultrapassam a questão, digamos assim, daquilo que vinha anteriormente na qualidade de sintoma, né, representado pelas suas inibições, por questões da ordem depressiva, ansiosa, etc. E tal. O que a gente tem hoje, na minha visão, é um sujeito que está se indagando sobre o mundo que o cerca, o papel dele dentro do mundo que o cerca, ou seja, uma nova visão da subjetividade, mas também um sujeito que está tratando um pouco da questão de uma preocupação política, política no sentido pública, né? Da posição pública do sujeito dentro da polis, mas eu, na minha experiência clínica, eu percebo que isso está mais vinculado, digamos assim, a ideias que estão atreladas ali a uma espécie de desenvolvimento subjetivo, da questão econômica, da inserção econômica do sujeito no mercado de trabalho, as ideias referentes à questão de um narcisismo contemporâneo, que contemplam aí novas expectativas, né, que estão vinculadas aí, digamos, a comparações em outras escalas, comparações de desempenho, né? São termos que aparecem muito aqui na clínica, desempenho, resultado, meta, enfim, algo muito próprio desse sujeito de hoje, né? Inserido dentro desse contexto neoliberal, competitivo, acirrado, né? Vinculado a questões de ordem digamos, patrimonial ou da aparência, né, dentro da questão da ordem patrimonial. Então, nesse sentido, a pergunta caminha, a resposta caminharia para dizer que sim, né, que a pós-modernidade ela implica num novo conjunto de demandas, né, e, evidentemente, como isso já foi em outras épocas, né? Em outras épocas nós teríamos outro bloco de demandas e no futuro nós teremos outro bloco de demandas. Então, referente a esta época em si, a resposta é sim. Agora, se a pergunta for referente a questões de modificação dentro da ordem conceitual em razão disso, né? Se nós teríamos aí um novo narcisismo, né? Se nós teríamos aí uma nova condição subjacente de sujeito, se nós teríamos aí uma nova conceituação de assujeitamento, né? Se haveria aí uma nova questão de recalque, eu tenho que dizer que não, né? Se nós pegarmos os conceitos, eu já disse no vídeo anterior que os conceitos eles são retrabalhados de acordo com a época, mas existe um núcleo essencial em relação a cada um desses tópicos que faz com que a psicanálise
seja propriamente dita ou vista ou atravessada como um discurso que atravessa, mas que também é atravessado. Então existe uma certa espinha dorsal, né? Por exemplo, quando a gente fala da questão do sujeito como o indivíduo atravessado pela linguagem, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão do inconsciente com as suas características, não é, que se refletem aí em todo o conjunto, digamos assim, das formações do inconsciente, que o Lacan trabalha no Seminário 5 e assim por diante. Então, minha resposta tenderia a dizer que não é? Que nós estaríamos trabalhando ainda dentro de características plausíveis e definidas por Freud, por exemplo, há mais de 100 anos, né? Por exemplo, dentro de setting, a questão da atenção flutuante, da neutralidade, da abstinência, etc. E tal. Eu acho que é válido lembrar também que o analista está inserido num outro contexto hoje, né? Num contexto mais próximo do imaginário público, em razão das redes, em razão da exposição, das formas de veiculação de mídia, coisa que não acontecia, digamos, há 30 ou 30 e poucos anos atrás. Né? Então, minha resposta caminha nesses dois sentidos. A pós-modernidade tem a sua influência sociopolítico-econômica dentro do que a gente possa chamar do nível de interação com o sujeito e da criação desse sujeito. Mas, por outro lado, a psicanálise consegue conservar aí alguns eixos, algumas espinhas dorsais, como eu falei, que são reduzidas ao núcleo essencial desses conceitos, esses conceitos que eu mencionei e muitos outros, né? E que fazem com que a psicanálise continue sendo uma prática definida, né? Definida e definível a partir desses conceitos, como gozo, sujeito, inconsciente, o infamiliar, entre outros. Eu espero que tenha respondido essa pergunta, Silvio. Muito obrigado pela pergunta. E nós nos vemos daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC. Até lá.